Fala, galera do nono ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo certinho? O prof espera que sim. Que todos estejam aí muito bem, né? E chegando essa reta final, todo mundo animado aí para descansar finalmente, né? Um ano que ninguém imaginava passar, né? Muita coisa diferente aí na nossa vida, né? Mas que serve de muito aprendizado para todos nós, beleza? Para que a gente cresça aí com tudo que a gente aprendeu este ano. E aí vamos torcer sempre, né, para que venham coisas melhores aí pela frente, né, e que tudo isso passe de algum modo, beleza? Mas enquanto isso, vamos terminar nossa apostila maravilhosa. Estamos aí no finalzinho já, os últimos exercícios de gramática, né? Estamos acabando, depois você vai ficar algumas interpretações de texto para a gente fazer, né? Nessa reta final. Então é isso aí. Galera, agora a gente vai fazer da página 80 a 83, que é o ação, certo? Sobre a colocação pronominal, ok? Então, pegue aí a sua linda apostila 4, sente em algum lugar, sai dessa cama, pega aí o seu lápis, a sua caneta e vamos lá preencher a nossa apostila, estudar, tentar fazer os exercícios. Beleza? O prof vai fazendo esse esquema, né, de mostrar para vocês as respostas e explicando por quê, beleza? E vocês vão acompanhando tudo daí como se estivéssemos próximos, ok? Então tá. Galera, página 80, nós temos o primeiro texto aí que é o mito. O mito. Então vamos lê-lo. Olha lá. Sequer conheço fulana, vejo fulana tão curto, fulana jamais me vê, mas como eu amo fulana. Amor tão disparatado, desbaratado é que é. Nunca a sentei no meu colo, nem vi pela fechadura. Mas eu sei que me custa manter esse gelo digno, essa indiferença gaia e não gritar, vem fulana. Fulana é toda dinâmica, tem um motor na barriga, suas unhas são elétricas, seus beijos refrigerados, desinfetados, gravados em máquina multilite. Fulana, como é sadia. Os enfermos somos nós. Sou eu, o poeta precário que fez de fulano um mito, nutrindo-me de Petrarca, Ronsard, Camões e Capim, que assei embebida em leite, carne, tomate, ginástica e licolo metafísicas enigmas, causas primárias. Uou, né? Do Carlos Drummond de Andrade aí, A Rosa do Povo. Gente, gente, que poema complexo, não? A gente está vendo que ele está falando de um mito aí, de uma pessoa que provavelmente ele nunca chegou nem perto, mas que ele inventa na cabeça dele aí. Mas ele usa muitas palavras bonitas, certo? Que a gente não entende nada, mas é bem bonito. Beleza. Galera, vamos lá. Depois de reler a primeira estrofe, responda como fulana vê o eu lírico. Qual é a relação entre ambos? Então, olha lá. Sequer conheço fulana. Vejo fulana tão curto. Fulana jamais me vê. Mas como eu amo a fulana? Opa, essa fulana nem sabe que ele existe. Como assim, Digão? O que é isso? Será que é um amor platônico? Vocês já viram falar sobre isso? Um amor platônico, aquela pessoa que você ama, que você imagina, que você sonha com ela, mas ela nem sabe quem é você? Talvez tenha alguma coisa a ver aí, né? Então, qual que é a relação deles? São completos desconhecidos, né? Eles não se conhecem, a resposta é essa, né? Ele a vê em alguns momentos de passagem e ela jamais o vê ou nota sua presença, né? Então, eles são desconhecidos, certo? Beleza. 2. Há no poema uma espécie de paradoxo entre o fato do eu lírico mal conhecer fulana e amar fulana. Qual é a palavra que mostra essa oposição? Então, a conjunção que mostra a oposição, galera, é a palavra mas, né? É a palavra mas. Ela aparece no texto e ela mostra, né, como distingue, né, como há essa oposição entre o fato dele gostar, mas ela não o conhecer, né? Mas ela não o ver, ok? Belezinha? Então, é a palavra mas. Releia o seguinte verso do poema. 3. 3. Fulana jamais me vê. Ok. A. No que se refere à posição do pronome
em relação ao verbo ocorre próclise, ênclise ou mesóclise. Só lembrando, a próclise é quando o pronome vem antes do verbo, que é o caso aí, ó, me vê, né? Ocorre próclise. Tá vendo ali, ó, o me, ele veio antes do verbo ver. Se ele tivesse depois do verbo, aí seria ênclise. Se ele tivesse no meio, nesse caso nem daria, né? Porque ver é uma sílaba só, seria mesóclise, certo? Só lembrando, próclise precisa ter palavra atrativa, tá? Então, para ocorrer próclise, precisa ter uma palavra antes ali que atraia. Temos uma palavra que atrai? Jamais, né? Palavra com sentido negativo, é advérbio, ok? Essas palavras atraem. B, por que o pronome foi assim colocado? Justamente, ó, a resposta que o prof já apresentou para vocês aí. A próclise acontece porque há o advérbio jamais, né? Então, esse advérbio que tem ali de frequência, e também pode ser considerado de negação em alguns casos, ele puxa o me para perto dele. Então, eu não poderia escrever fulana jamais vê me, por exemplo, porque eu jamais puxo o me para antes do verbo ali, para antes do ver, ok? C, caso aparecesse a forma verbal veria no lugar de ver, como o verso seria reescrito? E por quê? Galera, seria do mesmo jeito, do mesmíssimo jeito. Fulana jamais me veria. Por que que não muda nada? Porque mesmo com o verbo no futuro, prevalece, né, o fator de próclise porque tem uma palavra atrativa. Então, não mudaria nada, tá? Mesmo que a gente colocasse veria no lugar de ver, tipo, fulana jamais me veria, continuaria com próclise, porque o jamais atrai, tá? O jamais sempre vai atrair, independente se o verbo está no presente, no passado ou no futuro, ok? Então, continuaria do mesmo jeito. Ficaria, fulana jamais me veria. Continuaria na próclise. Beleza? 4. Veja, mas eu sei quanto me custa manter esse gelo digno. Agora, insira adequadamente o pronome me em cada uma das passagens a seguir. Mas eu sei, custaria muito manter esse gelo digno. Onde que a gente consegue colocar o me aí? Olha, nesse caso, nós temos 2 pontos, né, depois do sei, e aí vai começar uma frase nova. Custaria muito manter-me esse gelo. Quando a gente tem o verbo no futuro, quando a gente tem o verbo no futuro ou no futuro do pretérito, que é esse ia aí, custaria, falaria, realizaria. Quando a gente tem o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, que é esse caso, e tá no começo da frase, aí é mesóclise, tá, gente? Aí fica desse jeito aí, ó, que tá na... Mas eu sei, custar-me-ia muito manter esse gelo digno. Eu sei que é super estranho, eu sei que não é comum, mas quando tem um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, como esse caso aí, que tem o ia, no começo da frase, depois de pontuação, né, tá começando uma frase depois de um ponto qualquer, aí precisa ser mesóclise. A gente, no dia a dia, acaba falando me custaria. A gente acaba falando, me custaria muito, ia custar muito para mim, né? A gente muda o jeito de falar, né? Para não usar o português desta maneira. Mas, se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, no começo da frase, é mesóclise. E para fazer a mesóclise, é só você colocar o me, o te, o sei, qualquer pronome que ele der lá para você, depois do R. Então, você pega lá o verbo custaria, você escreve até custar, aí você coloca o me e o ia depois, tá? Sempre que for fazer mesóclise, é só colocar depois do R do verbo o pronome e depois o que estava depois do R, aí você coloca no fim depois do pronome. Ok? E na B, mas eu sei, não custaria muito manter esse gelo digno. Aí aparece a palavra não. Quando aparece palavra de sentido negativo, é igual do jamais que a gente acabou de ver. Quando aparece um advérbio antes, o que acontece com o pronomezinho me? Ele é atraído. Ele gosta muito de palavras atrativas. Aí o que ele faz? Ele sai lá de perto do verbo e fica perto da palavra atrativa. Por isso que fica. Mas eu sei, não me custaria, tá? O me vai para perto do não. Sempre que tiver palavra atrativa, o pronome vai para perto dele. Ok? Beleza? Digam, como é que eu sei quais são as palavras atrativas? Aí você precisa estudar um pouquinho, né? Palavras com sentido negativo, advérbios, vários tipos de pronome, né? Pronome indefinido, pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome interrogativo, todos esses atraem, né? As conjunções subordinativas também, certo?
Agora, as próximas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 questões. Olha lá. Vai aparecer aí o poema do Oswald de Andrade, o Pronominais. Galera, este poema é o poema clássico de questões sobre colocação pronominal, tá? É muito difícil você procurar na internet lá questões sobre colocação pronominal. Em todos os sites que você encontrar vai ter este poema, este poema do Oswald de Andrade, tá? É o mais conhecido assim para fazer esse tipo de pergunta, né, sobre esse assunto, porque ele já começa, ele usa na verdade o poema para falar sobre pronomes, sobre colocação pronominal, o que é mais formal, o que é mais informal, tá? Então é o poema assim mais cabível para fazer exercício sobre isso, tá? Então olha lá. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro, certo? Então, o que ele fala aqui? O que ele quer explicar? Que quem segue a gramática do professor, do aluno bom, né? Aquele aluno que é estudioso e tal, ele vai usar o demi. E aqui ele já faz uma crítica, né? A questão do que esse tipo de informação é só para os brancos, né, e do mulato sabido, quando o mulato sabido acaba indo aprender, né? Mas das pessoas que não têm acesso à educação na época, né, não teria essa capacidade de falar demi, né, de saber que a frase não pode começar com me, né? Porém, ele fala ali, mas a gente, né, negro e branco, bom brasileiro mesmo, brasileiro de verdade, raiz, né, fala, deixa disso, que mané gramática, me dá um cigarro, né? A gente começa com o pronome mesmo, não tá nem aí. Ou seja, na linguagem mais do dia a dia, na linguagem mais informal, a gente acaba não se preocupando muito com as regras gramaticais. E aí a gente começa mesmo as frases com um pronome. Gente, presta atenção no que você fala todo dia. Vê se você fala assim, dê-me uma carona, caro colega. Alguém fala assim? Não, fala, me dá uma barca, me dá uma carona, me dá um, sei lá, um outro nome que você tem aí, certo? A gente acaba não. Quando você vai pedir alguma coisa emprestado para alguém, fala, empreste-me a borracha, fala, me empresta aí, né? Tipo, é isso aí. No dia a dia, a gente acaba não se preocupando muito. O problema, galera, é quando a gente leva essa despreocupação com a língua para qualquer coisa, entendeu? Quando a gente vai escrever uma redação e não está nem aí, quando a gente vai para uma entrevista de emprego e não está nem aí, quando a gente vai fazer um concurso e não está nem aí, quando a gente vai fazer uma prova na faculdade não está nem aí, tipo, quando uma prova na escola não está nem aí. Quando você está em ambiente formal, né, você está fazendo ali uma prova formal na escola, na faculdade, numa entrevista de emprego, num vestibular, no Enem, quando você está fazendo alguma coisa formal, você precisa da gramática, porque ela é avaliada, ela é cobrada de você. Ok? Então, é só a gente saber a hora certa de usar cada variante, mais formal, mais informal. Já vamos falar mais sobre isso lá no final. Olha aí a questão 5. Releia os versos. Dê-me um cigarro e me dá um cigarro, o primeiro e o último. Agora, observe o emprego do pronome oblíquo no primeiro e no último verso e responda qual é a posição desse pronome em relação a cada uma das formas verbais. Na primeira, ele está no fim, no end, na ênclise, né? Então, no primeiro verso, ele está na ênclise do D, certo? E no último, ele está antes, ou seja, ele está na próclise, pré-próclise, vem antes, certo? Então, coloca aí, primeiro verso ênclise, segundo verso próclise, porque ele veio antes do verbo, certo? Isso está certo, gente? Está certo falar me dá um cigarro? Não, porque para ocorrer próclise tem que ter palavra atrativa. Tem alguma palavra atrativa antes ali? Tem algum advérbio, alguma conjunção, algum pronome que atraia? Não tem. Então, não poderia, em tese, ocorrer próclise. Não pode começar a frase com pronome oblíquo. Tem que ser igual de cima ali, ó. Dê-me o cigarro. Qual das duas formas respeita a norma padrão? A primeira ou a segunda? Acabei de falar para vocês aí, né? É a primeira. Dê-me um cigarro. Essa respeita a norma padrão, respeita as regras gramaticais, digamos assim, né? Por que que ela respeita? Porque está no começo da frase e não pode começar a frase com pronome oblíquo, digamos. Isso mesmo, né? 7. Qual das suas formas
parece para você mais natural? Agora é uma resposta pessoal, agora a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. O que que parece mais normal no dia a dia do brasileiro? A pessoa chegar e falar assim, dê-me uma carona, dê-me um cigarro, ou me dá um cigarro. O que que você imagina da pessoa que vai pedir um cigarro? Não deveria nem pedir, né? Que faz mal. Mas você imagina um brasileiro pedindo um cigarro para alguém, de que jeito? Dê-me um cigarro ou me dá um cigarro? O que que é mais natural, gente? É a informalidade, claro, a forma inculta, né? Essa forma que a gente usa no dia a dia, ela é muito mais natural para a gente. Muito, tipo, é o jeito que a gente está acostumado, tá? Então, não há como negar isso, tá? Beleza. 8. O que o Oswald de Andrade defende nesses versos, né? O que que ele está querendo defender já está aí, ó, marcado para vocês que é a primeira. Então, uma ruptura com os padrões da língua literária culta e a descoberta de uma literatura que expressasse o pensamento e a fala do povo brasileiro. Gente, era muito comum, antes do modernismo, antes da fase do Oswald de Andrade, a linguagem dos textos literários, dos poemas, serem, assim, as linguagens muito rebuscadas, muito sérias, muito cultas, muito pensando sempre em beleza, né? Você viu o primeiro texto que a gente leu? O mito? Que linguagem mais complexa, com palavras diferentes, construções complicadas. Você ficava assim, o que que ele está querendo dizer? Certo? Então, o que que ele quis fazer com esses versos? Ele quis falar assim, meu, para com esse negócio de rebuscar. Vamos escrever de um jeito que o povão entende. Vamos fazer de um jeito que a galera, do jeito que a galera fala, do jeito que a galera sente as coisas, né? Então é uma ruptura, uma quebra, né, com aquele padrão literário que se tinha anteriormente, né? Vamos ler as outras só para descartar aí. Ele defende a necessidade de todas as escolas ensinarem adequadamente as normas padrão de colocação pronominal de acordo com a norma padrão da língua. Ele nem fala sobre escola, nem sobre necessidade disso, né? Justamente o contrário. A importância de os leitores de obras clássicas da nossa língua portuguesa serem capazes de compreender o uso da ênclise e da mesóclise. Nem tinha mesóclise ali. Por que que, né? Nada a ver. Isso daí você já elimina. E a última. O fato de que os brasileiros, infelizmente, não conhecem o português como deveriam, em nenhum momento ele fala isso. Ele fala, deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Tipo, ele está querendo realmente falar assim, olha, a gente tem que saber horas e horas. Né? Existem pessoas que têm um nível de letramento maior, que foi mais para a escola, que vai acabar falando daquele jeito. Mas o brasileirão mesmo, o do dia a dia, o da quebrada, ele vai falar, me dá, entendeu? Me dá, me empresta, é isso aí. Só que se você escrever isso numa redação, você vai perder nota. Ai, Digão. Pois é assim que funciona. 9 e 10. Galera, essas duas que são as últimas, o prof colocou aqui juntas as duas, porque é mais para a gente fazer uma discussão aí, né? Elas são respostas meio que pessoais, meio que você vai ter de pesquisar e tal. Então, vem inclusive com a resposta que tem na apostila para o professor. Eu só vou discutir com vocês aí um pouquinho sobre essas questões. Então, vamos lá para a 9. Você concorda com a visão do Oswald de Andrade sobre o uso da língua? Né? Então, você concorda que há pessoas que falam de um jeito mais sério porque tem mais escolaridade, aprendeu mais, mas a maioria dos brasileiros não não usa porque não é assim no dia a dia, né? A formalidade não faz parte da vida do brasileiro, né? E aí ele pede para aproveitar a ocasião aqui para discutir preconceito linguístico, né? Enfim, galera, eu já falei com vocês sobre preconceito linguístico, eu já expliquei para vocês o que é isso, né? Em uma outra aula aí durante este ano. E, galera, é justamente a gente julgar as pessoas por conta do jeito que elas falam, certo? Então, a gente tem que saber as horas e as adequações necessárias. Você não pode chegar para alguém que não foi para a escola, que não foi para a escola, que não estudou tanto que você estudou, que não teve aula de português com esse material que você tem, que não assistiu tantas aulas sobre isso. Você não pode chegar para essa pessoa e falar assim, ai, fala certo, entendeu? Tipo, a pessoa chegar para você e falar assim, ô, me fala, ela chega para você direto e fala, me fala as horas. Aí você olha para ela e fala, fala-me as horas, não me fala, não pode começar a frase com pronome oblíquo. Você vai fazer isso com a pessoa?
Você não sabe se ela foi para a escola, você não sabe o que aconteceu, você não sabe se ela conhece esse tipo de linguagem, você não sabe disso. Você não pode sair, tipo, julgando as pessoas por conta disso, entendeu? A gente não pode menosprezar ou ter preconceito com a pessoa sem conhecer o contexto de vida dela, o tanto que ela estudou, quanto letrada ela é e tudo mais, tá? Então, assim, realmente é uma coisa de se pensar. Então, a gente concorda com essa visão dele de que há uma ruptura aí com essa linguagem super formal, porque na vida real, na vida do povão, da quebrada não é bem assim. Realmente, a gente deveria analisar muito mais o uso da língua, né, do que de fato as normas gramaticais, porque elas não fazem parte da vida de todo mundo. Elas só fazem parte quando você está na escola, quando você está no vestibular, quando você está na faculdade, quando você está numa entrevista de emprego, quando você está falando com alguém que é tão letrado quanto você, certo? Né? Nos meios científicos, acadêmicos, revistas e tudo mais. Agora, quando você está lidando com pessoas que não têm o mesmo nível que você, né? É muito mais fácil o que está por cima se adequar do que o que está por baixo, que não tem conhecimento. Então, por exemplo, é muito mais fácil o prof, que tem bastante conhecimento de gramática, eu falar de um jeito mais simples, é, tentar facilitar a forma de você entender o que eu estou falando, certo? Usar uma linguagem mais próxima dos jovens e tal, do que uma pessoa que não tem o conhecimento que eu tenho falar comigo no nível que eu sei, entendeu? Então, é isso que a gente tem de entender. A gente precisa se adequar ao nível das pessoas, certo? Beleza? Digam, você está falando que não precisa saber gramática? Lógico que precisa. Eu acabei de falar que tem horas e horas, tá? O que a gente precisa saber adequar a nossa linguagem à situação, tá bom? E aí, na 10, ele pede para você fazer uma pesquisa, né? Pesquise em textos impressos e na internet a frequência com que se tem feito uso da mesóclise. Se usa mesóclise, né? Observe a data dos textos e diga essa ocorrência se tem sido muito comum. Eu já brinquei com vocês que a gente só acha mesóclise na Bíblia em texto muito antigo, né? Então, olha o que a apostila fala aí. Os alunos provavelmente descobrirão a mesóclise com frequência muito maior em textos antigos, né? E com isso perceberão que se trata de uma forma de escrever cada vez menos comum. Tem gente que nem conhece. Tem gente que olha e fala, tá errado, certo? Porque é uma coisa que a gente realmente não usa. A gente encontra outras formas de falar, né? Para poder usar. A gente acha um jeitinho de colocar uma palavra atrativa ali para fazer próclise, né? E em vez de usar a mesóclise. Geralmente só aparece em textos mais antigos mesmo, na Bíblia ou em texto literário muito antigo. Tá bom? Então é isso. A gente precisa aprender colocação pronominal, sim, para fazer as provas, para usar em redações, para fazer coisas formais, documentos e coisas do tipo, né? Se você for trabalhar um dia na sua vida como engenheiro, eu vejo muita gente da área de exatas falando assim, por que eu vou aprender português? Meu negócio é matemática, meu negócio é física, meu negócio é conta. Aí a pessoa vira engenheiro, certo? Aí ela tem que escrever um documento para a prefeitura. Aí ela não sabe escrever, escreve tudo errado. Esse documento volta, entendeu? Ou sei lá, essa pessoa sofre um processo de alguém para tipo ela é engenheira civil e aí ela estava construindo uma casa lá, acabou dando uma coisa errada, ela sofre um processo, ela vai ter que se defender. Não sabe como escrever os documentos, não sabe como se portar perante um juiz, como falar. E aí? Entende? Então, tipo, a gente tem de pensar na língua portuguesa como útil para qualquer área do conhecimento e para qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, tá? E saber adequar aos momentos corretos. Você tem de usar isso na hora certa, tá bom? Beleza? Então é isso, meus queridos. Era isso que o prof tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham anotado tudo bonitinho aí. Se perdeu alguma coisa, volta, pausa, escreve aí na sua apostila. Beleza? E é isso aí. Tamo junto, fiquem bem, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Está chegando as férias, uhul, vamos lá, é nóis. Tamo junto. Beleza? Um abraço, gente.